Olá pessoal, eu me chamo Viviane Santana e hoje começaremos nosso segundo podcast Obodô África. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. A intenção do Obodô África é justamente trazer um pouco da cultura africana, principalmente as tribos remotas que vivem longe da civilização moderna e que sobrevivem da mesma forma como as pessoas da cidade grande. A diferença é que eles mantêm de forma muito preciosa a cultura dos seus ancestrais. Surma é um termo coletivo para 3 grupos étnicos, Shai, Chimaga e Suri-Bali, que vivem principalmente em Surma-Wereda, no sudoeste da Etiópia. Suri é composto por 3 subgrupos, grupos Shai, Chimaga e Bali, nomes próprios, política e territorialmente diferentes, mas todos falando línguas súrmicas do Sudeste. Dentro da família de línguas súrmicas, que inclui as línguas Mursi, Majangue e Men. Os Suri são um povo agropastoril e habitam parte da zona de Oeste Omo das Nações, nacionalidades e região do Povo do Sul na Etiópia, enquanto os outros vivem parcialmente no vizinho Sudão do Sul. Alguns também são encontrados a oeste de Jemu. Os Suri são culturalmente relacionados de perto com os mais famosos Mursi, mas estes não se consideram Suri, apesar das semelhanças. Vamos falar um pouco da cultura compartilhada. Os grupos Suri compartilham uma cultura semelhante e mostram parentesco social e histórico com os grupos Mursi e Men. Na Etiópia, sua terra natal é relativamente remota, localizada em planícies semiáridas, vales e contrafortes. Existem rivalidades tradicionais com grupos vizinhos, como o Niagaton e o sudanês do sul, Toposa, que constantemente invadem o território etíope. Nas últimas décadas, esses conflitos se tornaram bastante sangrentos, com o uso múltiplo de armas de fogo automáticas, agora presentes em um número significativo. As principais fontes das armas foram as partes na Guerra Civil Sudanesa. Às vezes,
A polícia local só permite que estrangeiros viajem para lá com um guarda armado contratado. As autoridades locais de Suri também impõem pesadas somas de viagem aos turistas estrangeiros que visitam a área. Para embelezar-se para o casamento, a maioria das mulheres tem os dentes inferiores removidos e os lábios inferiores perfurados e depois esticados, de modo a permitir a inserção de uma placa labial de argila. Essa se tornou a marca registrada dos Suri, assim como dos Mursi, e o principal motivo de sua procura por turistas interessados no exótico. Algumas mulheres esticaram os lábios para permitir pratos de até 16 polegadas de diâmetro. Aumento da exposição a outras culturas, no entanto, um número crescente de meninas agora evita essa prática. Seus filhos às vezes são pintados com tinta de argila branca protetora, que pode estar salpicada no rosto ou no corpo. As aldeias Suri normalmente variam em tamanho de 40 a 1.000 pessoas, mas algumas podem chegar a 2.500 pessoas. A vida Suri é igualitária. Os chefes Suri, chamados Komoru, têm uma função ritual e são apenas os anciãos mais respeitados e não têm poderes executivos. Eles são eleitos dentro de certas linhagens de clãs. Poucos Surmas estão familiarizados com o amárico, a língua oficial da Etiópia, e seu nível de alfabetização é relativamente baixo. Nas últimas décadas, no entanto, escolas foram construídas e o número de Suri alfabetizados está crescendo, com vários trabalhando agora na capital distrital da administração local e outros estudando em várias cidades. Vamos falar um pouco sobre a sua história. De acordo com a tradição oral Suri, eles chegaram a seu território atual há cerca de 200 anos, vindos do oeste, terras fronteiriças, Sudão, Etiópia. Primeiro, eles chegaram ao Kobo, a leste do Nilo. Então, eles se moveram em duas direções, para a parte inferior de Kidoabo e a parte superior de Kidoabo para o Monte Chologoi. Esses migrantes também absorveram grupos locais. Desde o final da década de 1890, os Suri foram constantemente perseguidos pelas tropas imperiais etíopes e colonos do norte. Como resultado desse assédio, motivado pela política econômica, vários Suri foram para o Planalto de Boma, no Sudão, especialmente depois de 1925. Obviamente, os Suri não são o único grupo étnico no sul da Etiópia. Existe mais de cerca de 12, e com alguns deles existem tensões. Os Suri têm um inimigo primário, os Niagaton, um povo ao sul deles e membro do grande aglomerado populacional Ateker. Regularmente, os Niagaton e outros inimigos dos Suri, os Toposa, também do grupo Ateker, se unem para atacar o gado dos Suri. A Segunda Guerra Civil Sudanesa cobrou um tributo adicional aos Suri. Esses conflitos têm empurrado grupos vizinhos para o território Suri e há uma competição constante para defender o que eles têm em termos de terras, fontes de água e pastagens. Os confrontos são mais comuns durante a estação seca. Por volta dessa época, os Suri movem seu gado para o sul para encontrar novas pastagens. As autoridades estaduais vêm tentando criar consciência sobre a resolução de conflitos e ocasionalmente convocam uma conferência de paz, como em 2008.
mas eles também têm sido uma fonte principal de conflito e antagonismo. Por exemplo, pelo confisco de grandes extensões de terras para os projetos agrícolas comerciais em terras de grupos locais e mediação ineficiente ou ausente em casos de disputa. Nas últimas décadas, o Ussuri recebeu uma negociação injusta do governo etíope. Vamos falar um pouco sobre religião e crenças. O Ussuri tem um deus do céu chamado Tumu. O Ussuri também acredita em espíritos e recorre também a adivinhos, mulheres. Outra crença do Ussuri é fazer chover. Essa habilidade é transmitida por hereditariedade e só é concedida a um homem em clãs específicos. Quando seus serviços são necessários, os homens coletam fichas de uma árvore específica. Esses chips são mastigados e o suco restante é então misturado com argila. Esta combinação é derramada e espalhada sobre o corpo do homem. Após este processo, espera-se que caia chuva. Vamos falar um pouco sobre a economia. A economia do Ussuri é baseada na pecuária e na agricultura. Eles criam gado e cabras, a principal fonte de riqueza. As culturas plantadas são sorgo, milho, mandioca, repolho, feijão, inhame, plantas de especiarias e algum tabaco. Durante a estação seca, o Ussuri também coleta o mel. O Ussuri garimpa ouro em riachos próximos, que vendem por dinheiro aos comerciantes das terras altas. As mulheres Ussuri também faziam potes de barro e os vendia aos vizinhos como dize, como também vendiam produtos da caça. Mas essas atividades diminuíram drasticamente nas últimas décadas. Eles agora também produzem cerveja local, Jezó, para venda. O homem casado médio na tribo Ussuri possui algo entre 30 e 40 vacas. Essas vacas não são mortas, a menos que sejam necessárias para fins cerimoniais. Cada jovem macho tem um nome de gado favorito, ao lado de outros. As vacas são muito importantes para o Ussuri, economicamente, socialmente, simbolicamente e às vezes correm o risco de morrer para proteger seu rebanho. Os homens Ussuri também são julgados pela quantidade de gado que possuem. Os homens não podem se casar até que tenham um número suficiente para começar a pagar a riqueza da noiva para a família da noiva. As vacas são dadas à família de sua futura esposa durante e após a cerimônia inicial de casamento. Para elogiar seu gado ou lamentar suas mortes, o Ussuri canta canções para eles. O Ussuri se orgulha de suas cicatrizes e de quantas carregam. As mulheres realizam a escarificação decorativa, cortando a pele com uma lâmina de barbear, depois de levantá-la com um espinho. Depois que a pele é cortada, o pedaço de pele que sobrou é deixado para causar uma cicatriz. Por outro lado, os homens costumavam deixar cicatrizes em seus corpos depois de matar algum grupo de inimigo. Junto com o duelo de bastão, tal costume, que é bastante doloroso, é considerado por alguns observadores como uma forma de acostumar o jovem Ussuri a ver sangue e sentir dor. Vamos falar sobre a vara de combate. Os guerreiros caminham quilômetros para lutar em Donga. Quando eles cruzam um rio, eles pintam seus corpos. Eles chegam no campo de Donga todos juntos, carregando o homem mais forte, dançando e cantando. As baquetas todas terminam em um símbolo de pênis. A tribo Musi também tem a mesma tradição.
Este ritual e esporte é chamado de donga ou saginai, ou saginei. Donga é o nome do esporte e do bastão, enquanto saginai é o nome da sessão de luta com bastão. A luta com varas é fundamental na cultura suri. Na maioria dos casos, a luta com bastões é uma forma de os guerreiros encontrarem namoradas, mas também pode ser uma forma de resolver conflitos. Nesta ocasião, os homens mostram às jovens sua coragem, sua virilidade e sua resistência à dor. As lutas são travadas entre aldeias suri e começa com 20 a 30 pessoas de cada lado, podendo terminar com centenas de guerreiros envolvidos. Os suri são famosos pelas lutas com bastões, mas não são os únicos a respeitar esse costume, pois a tribo vizinha, os Mursi, também praticam essas lutas tradicionais. No dia anterior ao Saginai, os lutadores precisam se purificar. Eles fazem isso bebendo uma preparação especial, chamada dokai, que é feita da casca de uma árvore especial, que é misturada com água. Depois de tomá-lo, os guerreiros se obrigam a vomitar a bebida. A água supostamente traz consigo muitas das impurezas do corpo. Após este ritual, eles não comem até a manhã seguinte. Os guerreiros caminham quilômetros para lutar em Saginai, que acontece em uma clareira. Param na travessia de um rio para se lavar, antes de decorar o corpo para a luta. Eles se decoram deslizando os dedos cheios de argila nos corpos do guerreiro. Este enfeite e decoração tem como objetivo mostrar sua beleza e virilidade e chamar a atenção das mulheres. Todos eles têm a chance de lutar contra alguém do outro lado. No início, cada lutador procura um adversário da mesma estatura e troca alguns golpes retidos com ele para testá-lo. Se os dois lutadores sentem que encontraram uma correspondência, eles de repente se jogam na luta, acertando golpes rápidos e ferozes com seus bastões. Se um dos guerreiros nocauteou ou deu uma atacada em seu oponente, ele imediatamente se declara vencedor. Sagenai consiste em rodadas de qualificação. Cada vencedor lutando contra o vencedor de uma luta anterior, até que resistem 2 finalistas. Alguns lutadores usam cocares coloridos, às vezes com penas, e também protetores de joelho. Mas a maioria deles não usam proteção alguma e luta completamente nua para mostrar sua bravura. Eles também usam cordões de contas coloridas, decorativas, em volta do pescoço, dadas pelas meninas e na cintura, mas seus genitais estão, na maioria das vezes, descobertos e eles estão descalços. É estritamente proibido bater em um homem quando ele está caído no chão. Durante essas lutas, há árbitros presentes para garantir que todas as regras sejam seguidas. Muitas lutas de pau terminam nos primeiros 2 golpes. No entanto, as lutas são realmente violentas e é comum ver homens sangrando. A luta com varas provou ser perigosa porque pessoas morreram ao serem atingidas no estômago. Perder um olho ou uma perna durante a luta é bastante comum, embora seja estritamente proibido para um lutador matar seu oponente. E se um lutador for morto durante a luta, seu oponente e toda a sua família serão banidos da aldeia para sempre. Para os outros habitantes locais, especialmente os adolescentes, o Saginai é um ótimo passeio. As meninas assistem às lutas, mas também é a ocasião de dar uma olhada nos homens, de se encontrar para bater um papo ou até mesmo fofocar.
No final das lutas, os vencedores apontam seus bastões fálicos na direção das garotas com que querem namorar. Se a garota colocar um colar em volta do bastão, significa que está disposta a namorar o campeão. Às vezes, um grupo de garotas é apresentado ao campeão, que antes qual delas namoraria com ele, uma vez que a luta com bastões atrai um grande público e torna-se perigosa. Para o público, o risco de ser atingido não deve ser subestimado. Os tiros também podem começar facilmente, e esta parece ser a nova tendência para o jovem Suri, que usa AK-47 em vez de bastões. O risco de levar um tiro é ainda maior quando os espectadores e participantes bebem gesso, uma cerveja local espessa feita de milho fermentado, e costumam ficar bastante bêbados durante o Sagenai. É bastante comum ver homens portando armas que fazem parte do dia a dia. Sua remota pátria sempre foi um local de rivalidades tradicionais, e com as tribos vizinhas, como os Bumi, Niagaton ou os Toposa, que regularmente se unem para atacar o gado do Suri. Essas lutas, e às vezes batalhas, se tornaram bastante sangrentas desde que as armas de fogo automática foram disponibilizadas pelas partes na Guerra Civil Sudanesa. A batalha acabou, com a morte de centenas de Suri, incluindo mulheres e crianças. Vamos falar um pouco sobre o modo de vida. Cada família na aldeia Suri é administrada por uma mulher casada. As mulheres preparam a comida, cuidam dos filhos e cultivam seus próprios campos e jardins, e podem usar seus lucros como quiserem. Também existem graus de idade. Os jovens Tegai são o grau do guerreiro, mas ainda não são adultos totalmente responsáveis. Eles são os principais responsáveis pelo pastoreio e defesa do gado. Os anciões, juniores, Hora, são a faixa etária de tomada de decisão dominante, e a entrada é obtida em um ritual de iniciação, que é realizada a cada 20 a 30 anos. Durante essa iniciação, os jovens a serem promovidos são experimentados e testados pelos mais velhos, e às vezes são açoitados até sangrarem. As decisões na comunidade Suri são tomadas por homens em uma assembleia. As mulheres não podem expressar suas opiniões durante esses debates, mas podem fazê-lo antes ou depois dos debates. Esses debates são encerrados e resumidos pelo chefe ritual da comunidade, o Komoru. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco sobre a cultura do povo Surma. E para mais histórias, seja inscrito, dê sua joinha, ajude a crescer esse conhecimento cultural tão importante. Nos siga no Instagram, @vivemetalho com N no final, e fique por dentro das mais belas fotografias dos povos africanos. No nosso próximo podcast, vamos falar de uma das tribos que vive na fronteira com o Sudão do Sul, o povo Niagaton, e são considerados uma das tribos mais ricas e prósperas da região, apesar de seu local de residência aparentemente problemático. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Okalimba ye